Olá, bom dia! Vamos esperar o Instagram avisar para todo mundo que nós já estamos ao vivo. Vamos lá, continue chamando aí os seus seguidores para vir para a live. Manda aviãozinho para todo mundo aí, né? Enquanto isso, eu estava tentando colocar uma música aqui no meu computador, mas o meu computador ainda não acordou. Ele ainda está dormindo, né? Então, bora chamar o pessoal para a live. A gente vai dar um minutinho aí e você vem para a live para a gente falar essa semana sobre feridas emocionais. O pessoal tem me pedido, o pessoal tem falado muito, né? O que é essa tal de ferida emocional? Quando a gente começa a falar, as pessoas começam a se interessar muito, né? Como que as pessoas têm interesse em conhecer suas histórias, né? Então, assim, é muito legal quando a gente tem esse conhecimento. Então, não deixe de participar, né? Nós estaremos essa semana falando das feridas emocionais. E é engraçado porque não é porque nós não estamos vendo que elas não existem, né? Nem tudo que a gente não vê não existe. Tem tanta coisa que a gente não vê, mas existe. Você não vê o seu coração, você não vê seu estômago, você não vê seus rins, você não vê nada disso, mas eles estão ali, funcionando. E se você não der saúde, né, para o seu corpo, você vai ter problema nesses órgãos, né? Então nós precisamos entender que feridas emocionais são reais. Vou beber mais água do que o normal hoje, gente, porque a minha voz não tá boa hoje, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Isso, já são 7h04. Nós vamos começar e eu quero deixar registrado aqui, né, um versículo para a gente dar sequência a essa live. E esse versículo está lá no 3 João, versículo 2, e diz o seguinte: oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Aqui, João estava escrevendo uma carta para Gaio e ele estava desejando que ele não tivesse só saúde física, mas que ele tivesse também saúde emocional, né? Então ele estava ali querendo, desejando que Gaio fosse um homem saudável. De que forma? Emocionalmente saudável, né? Porque a pessoa pode ter saúde física, ela pode ir na academia, ela pode comer bem, mas ela pode viver em depressão. Ela pode, né? Conheço pessoas que têm nível de depressão que frequentam a academia. Conheço pessoas que têm um nível de depressão muito alto, que são aqueles níveis de depressão que a pessoa fica em casa, que ela não quer tomar banho, ela não quer se cuidar, né? Um nível mais profundo. Mas é aí nesses níveis que nós vamos procurar ajuda. Agora, aquela tristeza que todo dia está batendo ali na sua porta, você não quer mexer, né? Então, nós precisamos entender o que são feridas emocionais, como elas vieram fazer parte da nossa vida, quando foi que essas feridas começaram, né? Bom dia, Eliane. Quando foi que essas feridas começaram e como funciona dentro de nós, nosso comportamento, para que a gente possa se livrar dessas feridas, né? Então, nós estamos falando aqui, as meninas que estão chegando aí, da ferida emocional, vai começar hoje sobre a rejeição. Manda coraçãozinho, gente, manda para todo mundo aí, fala: acorda, menina, essa semana é uma semana de cura, né? E nós vamos deixar aqui
essa semana muito recheada de informações. Você fique comigo até o final da semana, tá? Que vão ter muitas informações. Olha, deixa eu te dizer, tem pessoas que conseguem tratar áreas de suas vidas de forma assim tão extraordinária que elas, aqui mesmo no Instagram, com informações, elas conseguem se ajustar, elas conseguem se ajudar. Por quê? Porque o conhecimento, ele liberta, né? A própria palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Manda coraçãozinho aí para todas as suas amigas. Bom dia, Elô. Que Deus abençoe sua vida, minha linda, né? Estou dizendo aqui que quando a gente está doente, né, de forma física, a gente procura um médico. E deixei aqui um versículo, né, da terceira carta de João, no versículo 2, quando ele fala para Gaio assim, que vá bem a sua saúde, assim como vai bem a sua alma. Então, nós deixamos de cuidar da nossa alma porque nós não estamos vendo, nós não estamos entendendo, né? Então, nós vamos parando de olhar para essa área. E essa área hoje, ela tem trazido muitos prejuízos, ela tem trazido muitas complicações nos relacionamentos, né? Dentro da própria pessoa. E hoje nós vamos começar a falar da ferida emocional chamada rejeição. A primeira ferida, assim considerada uma das mais difíceis, as mais dolorosas. Por quê? Porque quem tem a dor da rejeição também vai sofrer a dor do abandono. Então, amanhã nós vamos falar da dor do abandono, mas a ferida da rejeição, ela é uma das feridas um pouco mais complicadinhas. Por quê? Porque ela pode ter raízes na fase intrauterina, né? Como assim? Eu quero que a primeira coisa que você entenda é que você foi criança, a sua mãe foi criança, a sua avó foi criança, a sua bisa foi criança. Então pense nessas 4 gerações crescendo, sentindo coisas, né? Se sentindo amada ou não, se sentindo rejeitada ou não, passando por lutas, passando por dificuldades. E o que vai tendo a tendência de acontecer? Reprocessar, né? Aquela bisa vai ter uma tendência a reprocessar para aquela avó, que vai ter tendência a reprocessar para aquela filha, que vai ter tendência a passar para a sua filha, né? E assim nós vamos vendo muitas vezes uma geração de mulheres rejeitadas, uma geração de mulheres que se sentem da mesma forma. Isso se chama padrão, né? Biblicamente, nós vamos olhar para a palavra e nós vamos dizer quantas coisas vão nos perseguindo. Então isso é uma maldição hereditária. E tem como quebrar isso? Tem como mudar esses comportamentos? Tem, né? Tem. Mas a primeira coisa que você precisa ter para que esses padrões sejam mudados é desejo de conhecer a sua história. Muitos não querem conhecer a sua história. Não, eu não quero ficar mexendo nada, não vou mexer em nada, né? Isso. Aí a gente não mexe em nada e a gente começa a sentir as dores, né? Que nós não temos nem ideia de onde elas vieram. Então, hoje eu começo a falar sobre a ferida emocional chamada rejeição. Então, vamos lá. Ela tem uma origem. A origem da dor da rejeição, ela é de forma intrauterina. O que aconteceu com aquela mãe? Provavelmente ela passou por uma dor, ela passou por uma dificuldade, ela está ali se sentindo, né? Muitas vezes até aquela sensação, daquele susto, fiquei grávida. Meu Deus, meu marido acabou de perder o emprego. Eu fiquei grávida, peguei o meu exame aqui, estou gravidíssima. O que será dessa criança? Como que eu vou poder dar o melhor para ela? Então ela se sente ali de uma forma insegura. Ela se sente, meu Deus, se eu não tivesse ficado grávida agora,
De repente poderia ter sido melhor. Não significa que ela rejeitou aquela criança. Mas emocionalmente, ela tem uma sensação do que eu vou fazer. Ela se sente de uma forma tão insegura que ela pensa, se eu não tivesse ficado grávida agora, nessa época, seria melhor. Às vezes é uma gravidez que veio de surpresa. Às vezes é uma gravidez que veio de uma forma onde a gente pensa assim, eu queria tanto ter conquistado a minha faculdade primeiro. Eu estava ali prestes a formar, não podia ter engravidado. Agora muita coisa vai mudar. São sentimentos, gente. É isso que não dá para ser ignorado. Por quê? Porque tudo que você sente que não é tratado vira doença. Tudo. Se você está se sentindo angustiado e aquilo ali não é expressado, você não consegue chorar, você não consegue falar para ninguém, você não consegue demonstrar ali a sua dificuldade, com muita facilidade pode virar uma doença emocional, pode virar uma ferida emocional, né? E aí aquela criancinha, aquele bebê, aquele feto, ele está ali dentro daquela mãe e ele está o quê? Sentindo. Ele está sentindo tudo que está acontecendo ali com aquela mãe. Tudo, né? Das outras semanas que eu fiz uma live aí, né? Nós falamos sobre se aquela mulher, ela estiver estressada a um ponto máximo, ela começa a liberar cortisol. E o cortisol, ele ultrapassa ali ele ultrapassa a placenta, né? E ele vai para o líquido amniótico. E dentro desse líquido amniótico, quem está lá? O bebê. E aquela criança, ela vai sentir aquele estresse da mãe, ela vai sentir aquele medo, aquela agitação, aquela dor daquela mãe. Ela vai sentir. E muitos nascem sem saber. Gente, mas como assim? Que dor é essa de rejeição? Né? Será que a minha mãe não me quis? Não, né? Muitas vezes não está ligada a um desejo de abandonar aquela criança, mas está ligada a um medo, né? Aquilo vai gerar, né, nela uma sensação de dor e ela vai passar aquilo para aquela criança. Então, nós precisamos entender que esses sentimentos, eles vão acompanhar essas crianças. Elas vão crescer, elas vão se desenvolver. Voltou, gente, voltou, não sai daí não, né? Não sai daí não, porque voltou. Bora lá, né? Cai, levanta. Vou pedir para você chamar o pessoal aí, acorda as amigas, manda coraçãozinho aí pro Instagram entender que é muito importante esse conteúdo, né? Pra gente poder espalhar essas informações. Então, vou pedir para vocês poderem espalhar aí para nós a nossa live. Então, continuando aqui falando, o que vai acontecer com essa criança? Essa criança, ela vai crescer e ela vai ter sempre uma sensação que ela está no lugar errado, né? Ela está na família errada, ela está no ambiente errado, ela está na sala errada, ela está no ciclo social errado, ela tem dificuldade de pertencer. Ela mesmo tem dentro dela uma sensação de rejeição própria. E esses sentimentos vão trazendo o que para essas pessoas? Desvalor. Eu não tenho valor, eu não preciso estar aqui, eu não faço falta, né? Essas dores vão crescendo e elas vão entrando dentro de lugares que vão nos tirando da sociedade. A dor da rejeição, ela vai trazer para a pessoa uma sensação de que ela não é necessária ali. Se eu não falar, não faz diferença. Se eu não estiver aqui, não faz diferença. Se eu vier, bem, mas se eu não vier, amém. Então, essas sensações vão sendo fortalecidas ao longo da caminhada. E esse sentimento por trás dessa ferida vai tirar a pessoa de um crescimento que ela vai precisar ter. Ela vai precisar desenvolver o social da vida dela.
Ela vai precisar, mas ela não se sente encaixada. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Para que ela entre em determinados lugares, para que ela consiga ficar em determinados ciclos de amizade, ela vai precisar criar uma máscara, né? E a psicologia, né, a terapia chama isso de escapista. O que é escapista? Ela vai escapar daquela dor e ela vai assumir uma personalidade, vamos dizer assim, diferente. Ela vai colocar uma máscara ali, né? Então ela vai fazer uma máscara de boazinha, ela pode fazer uma máscara de aquela mulher empoderada que ninguém pisa nela, aquela mulher ou aquele homem, né? Porque a gente também tem meninos aqui na live, né? Aquele ser humano que diz assim, se eu não me impor, eles vão pisar em mim, então eu preciso me impor. Quando aquela pessoa começa a ser tratada, ela começa a descobrir que ela não é daquele jeito. Ela começa a perceber que aquilo não faz parte dela, que aquele comportamento está trazendo para ela uma dor, porque nem ela é daquele jeito. Então aquela pessoa age de uma determinada forma, escapando da realidade. É muito difícil para ela olhar para a realidade. Então ela vai em todos os momentos se sentir rejeitada, se sentir longe daquele contexto. Será que eu sou necessária? Então vai se tornar às vezes uma pessoa mais introspectiva, vai se tornar uma pessoa um pouco mais para dentro. Ela cria o mundo dela para quê? Para ela se defender. Ela não permite muita abertura. Mas é o medo. É medo de quê? De sentir novamente a sensação da rejeição. E o interessante que a gente precisa colocar aqui é que nós temos o subconsciente. O nosso subconsciente, ele registra 400% de tudo que você vive. Então, você vai estar muitas vezes sentindo coisas, fazendo coisas, recebendo sensações de situações que às vezes nem você sabe de onde está vindo. O que você precisa, bom dia, Ju. O que você precisa é entender de onde está vindo aquilo. Por isso que é importante você conhecer a sua história. Gente, bora lá dar aviãozinho aí pro Instagram, coraçãozinho, né? Coraçãozinho, compartilha aí com todo mundo. Essa semana é semana de cura. Tem pessoas que conseguem se tratar nas lives, que conseguem dizer, gente, isso aqui eu nunca tinha observado isso, eu nunca tinha, né? Solta o dedo aí no coração, coloca muito foguinho aí, porque isso é bom, esse conteúdo ele se espalha aí, vai achar um monte de gente que precisa desse tema. Então, bora todo mundo participar. Então, o que vai acontecendo com essa pessoa? Ela vai se escapando de determinadas situações, assumindo determinadas características que não pertencem à natureza dela. E como eu estava falando, aquela criança, em todos os momentos, aquela dor vai ser fortalecida. Vamos tirar aqui um exemplo. Ela cresce e ela começa a ir para a escola. Se determinada situação ali naquela escola, né, vier sobre ela e a sensação for, me deixaram, me rejeitaram aqui, não me quiseram aqui. Então, o que acontece? Aquela pessoa, aquela criança, ela já vai fortalecer aquela dor. Como ela não tem entendimento do que está acontecendo, ela começa a achar que ela não é desejada. Ela começa a ter uma sensação de que ela é rejeitada. Não me querem aqui. Não sou bem-vinda aqui. Então, aquilo ali cresce um pouquinho mais. Aí vamos dizer que é uma mulher e ela vai para a sua fase de adolescente. A fase de adolescente já é uma fase mais complicada, já é uma fase mais difícil, já é uma fase mais incerta. Porque o adolescente está em formação, ele está com informações ali bastante conturbadas. Então o que vai acontecer se aquela menina começa a gostar de um menino? Ou aquele menino começa a gostar daquela menina. E
eles não se adaptam emocionalmente. Não existe entre eles ali uma empatia, mas se cria muitas vezes no coração daquela menina um sonho. Ai, esse é o príncipe, esse é o cara da minha vida, né? E ela fantasia, ele chegando, ele vindo, ele falando, ela vai criando. E aí o que acontece? Aquele menino não tem aquele sentimento para devolver. E ele faz o quê? Não faz nada. Para ele tá tudo bem. Agora, na cabeça dela, ela está sendo o quê? Rejeitada. Eu estou sendo rejeitada. Quando dentro de um ciclo social, aquela pessoa que tem a dor da rejeição, ela dá uma opinião, e aquela opinião não é aceita, ou alguém diz assim, ah, não, eu não acho bom assim, não. Aquilo ali já é o gatilho para que ela se sinta rejeitada. E aí, na mesma hora que essa opinião não é aceita, qual é a sensação que existe no coração dessa pessoa? Eu não sou importante aqui. Eu não precisava estar aqui. Eu não preciso estar nesse lugar. Eu não preciso me envolver com esse tipo de pessoas. Eu tenho a minha opinião. Eu tenho uma opinião certa. Por que estão me rejeitando? Ou seja, tudo na vida dessa pessoa vai crescer com essa sensação de rejeição. A ferida que nós estamos falando aqui, só para você que está chegando agora, é a ferida emocional da rejeição. Às vezes nós temos aqui profissionais, tá? Nós temos aqui pessoas que estão também aí nos consultórios. Então é uma forma de você aprender como identificar a ferida emocional da rejeição. Dando um spoilerzinho aqui, um spoilerzinho não, uma voltadinha aqui, né? Ela é uma dor que é de forma intrauterina, né? Mas depois você pega a live aí para você estudar essa live, que ela é muito profunda. Então, aquela criança, aquele adolescente vai crescer com aquela mesma sensação. E aí, o que vai acontecer quando ela começa a olhar para pai e mãe? Porque dentro de casa, essa ferida vai ser fortalecida. Ela vai ter as sensações de que ela não pertence àquela família. Gente, será que eu fui adotada? Será que eu não sou daqui? Será que eu não pertenço a essa família? Essas sensações vão vir. Por quê? Porque a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela tem a sensação de que ela não pertence. Se ela estiver dentro de uma família funcional, amorosa, acolhedora, essa dor tende, né, a não ser uma dor tão intensificada. Agora, essa pessoa começa a ir para a vida. Ela começa a trabalhar, estudar, ir para fora. E se essa pessoa não olha para a história dela e trata, tem a probabilidade dessa dor acompanhar ela. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ser taxada como uma pessoa, às vezes, grossa. Ela vai ser taxada, às vezes, como uma pessoa insignificante. Ela vai ser taxada. Por quê? Porque ela está usando uma máscara para esconder a dor que ela sente. Só que, na verdade, gente, nem ela sabe. É por isso que nós precisamos vir aqui nas redes sociais para trazer conteúdo que você possa olhar para dentro de você. Olhar para dentro de você. Porque situações da vida vão aparecer como parece que eu tô sendo rejeitada. A minha opinião não serviu. A minha ideia não deu certo. Então, eu não sou útil aqui. Para que eu vou falar? Então, essa pessoa vai ficando mais calada. Ela vai se esquivando de grupos. Ela quer criar o mundo dela e ela quer viver no mundo dela. Mas isso não faz parte dela. Isso é uma dor. Isso é uma dor. E isso precisa ser muito bem definido. Para quê? Para que eu possa tratar. Eu possa tratar. Ela vai ter sempre o medo de não ser interessante. Eu não sou muito interessante.
Eu não sou uma pessoa que tem uma fala, sabe aquela pessoa que chega e quando ela chega, ela é expressiva, ela gesticula, ela é assim. Não, aí às vezes a pessoa chega, ela ouve, ela observa. É uma pessoa que primeiro vai observar muito, primeiro vai ouvir bastante, deixa eu perceber se eu posso falar alguma coisa aqui. Por que essa sensação? Porque eu não quero ser rejeitada. Eu não quero que a minha opinião seja exposta e ao mesmo tempo rejeitada, porque dói demais. Então, qual a característica da pessoa que tem a dor da ferida, que tem a ferida da rejeição? Qual característica? Ela tem a tendência a não se vincular. Ela tem a tendência a não se vincular emocionalmente, porque ela se protege. É uma forma de proteção. E aí, como que eu trato isso? Como que eu olho para essa parte da minha vida? Se você está falando algo aí, coisas que eu estou sentindo, coloca aí para mim. Quem já se sentiu dessas formas aí que eu estou falando? Né? Quem aqui já se sentiu assim? Será que você se sente assim? Conhece alguém que se sente assim? Quando chega, quando tem uma opinião, né? E aquela opinião ela não é aceita, a pessoa vira as costas, ela sai, ela enfrenta. Como que funciona? Né? Porque se dentro desse comportamento ela não olhar para isso como algo que precisa ser tratado, ela não vai tratar. As pessoas vão taxar ela, vão dizer para ela assim, nossa, que pessoa grossa, que pessoa mais insignificante. Ah, não, ela é assim mesmo, toda dodóizinha. Mas por trás daquele comportamento tem uma ferida. E como eu disse, ferida, então, né? Então, oi Meire, Deus abençoe, querida. Tudo vá bem com você. Então, nós precisamos olhar para a Bíblia e ver que a própria Bíblia pede para a gente olhar para a nossa alma, para nossas emoções. Olha lá João dizendo que vá bem a sua saúde, assim como vá bem a sua alma. Se você não olhar para a sua história e não desejar colocar as coisas no lugar, deixa eu te dizer, Deus é sistêmico. Porque Deus é um Deus geracional. Deus, ele olha para as gerações. Então você precisa olhar para a sua história. Você precisa olhar e dizer, muitas vezes eu estou sentindo coisas que nem me pertencem. Sensações que vieram da minha mãe, que a minha mãe adquiriu da minha avó, que adquiriu da bisavó. E tá ali você se sentindo daquela forma. Aí você vai olhar para o traço daquela família, é uma família depressiva. Não, todo mundo na família dela é assim. Ué, mas será que isso é saudável? Será que Deus fez essa família para ser depressiva? Ou será que alguém dessa família vai querer quebrar esse padrão tratando? Porque o que nós precisamos é tratar. Mas o medo que a pessoa que tem a ferida da rejeição adquire, ela tem medo de olhar para ela. E ela tem medo de descobrir as coisas. Então nós precisamos dizer assim, eu quero conhecer a minha história. Porque muitas vezes a pessoa não vai para frente nos negócios, ela não vai para frente na família, ela tem problema social, ela tem problema com dinheiro. Por quê? Por que tudo isso? Porque tem feridas emocionais abertas. E quantas pessoas me procuram e dizem assim, não, eu quero deslanchar na minha carreira, eu quero ser uma terapeuta referência. Mas às vezes aquela pessoa tá ali, ó, com medo de expor a vida dela na rede social e ser rejeitada. Gente, se a gente tá botando a nossa cara aqui no Instagram, é para ser criticado. É para alguém entrar na live e depois sair. E aí, se eu não for tratada, o que vai acontecer? Ai, eu não vou fazer mais não. Tava 10, agora tá 7. Ai, tava 40, agora tá 30. Não tô nem aí. Eu quero botar meu conteúdo aqui, eu quero mostrar que eu tenho algo para entregar e que muitas mulheres e homens, porque aqui tem homem também,
pode ser curado através de informações. Tem pessoas que me ligaram na semana retrasada, né, da live que a gente fez daquela semana, dizendo, eu nunca imaginei que eu tinha essas coisas para tratar dentro de mim. Eu preciso tratar. Mas por quê? Porque alguém veio aqui, porque alguém apareceu. Agora, quem tem a ferida da rejeição, ela vai ter dificuldade de projetar a sua vida nos negócios, nas redes sociais. Ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? Precisa tratar ou não precisa? Porque como diz um vídeo que eu vi aqui, se o seu negócio não está na rede social, então você não tem negócio. Porque hoje está todo mundo aqui. Hoje está todo mundo aqui. Então nós temos que entender que lugares para alcançar, eles são reais na minha vida. Eu preciso alcançar e eu vou alcançar. Mas essas feridas, elas não podem me paralisar. Será que você está sendo paralisado por uma dor? Será que a rejeição é uma dor que tem te parado? Pensa um pouquinho. Analisa. Quanto potencial existe dentro dessa pessoa aí que está me ouvindo? Quanto potencial existe? Mas e o medo de se expor? Medo de se expor. Vamos voltar. Por quê medo de se expor? Ah, eu não tenho conteúdo. Eu não sei. Eu não posso ir adiante. Ou seja, insegurança. A insegurança, ela tem uma raiz na rejeição. Ela tem, porque ela tem dificuldade de acreditar nela. Ela tem dificuldade de acreditar nela. Ela pensa, será que o que eu tenho vai ser aceito? Será que o que eu sei vai ajudar alguém? Sempre tem um será. Enquanto aquela pessoa não der o primeiro passo para começar a vencer certas coisas, ela não vai adiante. E aí eu vou fechar aqui dizendo como tratar a rejeição. Primeiro, tomando a decisão de olhar para a sua história. Tomando a decisão de conhecer todas as vezes que você passou por situações que você não expressou um sentimento ali, uma emoção. Eu fiquei com raiva. Porque, na verdade, eu queria muito ter falado. Né? Você conhece aquela expressão, me deu um nó na garganta? É raiva. E uma raiva não expressada, a gente tem muita forma saudável de expressar raiva. Né? Não dá para mim dizer aqui tudo, mas se você quer aprender a se curar, para curar outras mulheres, em outubro tem o lançamento da Escola Cristã de Mentoras. Não fique de fora. Se você quiser participar, coloca aí. É para mim. Eu quero. Por quê? Lá você vai aprender que eu posso expressar as minhas emoções. Eu posso expressar as minhas emoções. Cadê o coraçãozinho aí, meu povo? Então, o que acontece? Nós precisamos entender que se dentro das nossas histórias existirem dores, vão ter áreas da minha vida que eu vou parar. Vão ter situações que vão me parar. Eu vou querer me apegar a alguém. Então, muitas mulheres se apegam aos seus maridos. Porque elas falam assim, não, ele é o meu porto seguro. Financeiramente, emocionalmente, cria uma dependência emocional. Porque ela diz, não, eu não sei o que eu estou sentindo, mas sem ele eu não vivo. Muitas mulheres estão sofrendo dentro de relacionamentos porque criam uma dependência emocional com raiz na rejeição, que elas carregam, mas elas não conhecem. Então, a primeira coisa para tratar a dor da rejeição, conhecer a sua história. Segunda coisa, procurar um profissional de confiança, uma pessoa séria, uma pessoa que você sabe, né, que vai poder te ajudar a olhar para essas dores de uma forma significativa. E aí depois, dentro daquele processo, como eu devo fazer? Eu olho e eu passo a dar um sentido diferente dentro de cada dor.
eu passo a dar um sentido diferente. Isso se chama ressignificar. Eu vou dar um sentido novo para aquela dor. E o profissional vai te ajudar a fazer isso. Em todos os detalhezinhos da sua vida e da sua história. Amanhã nós estaremos aqui, novamente às 7h02, falando da ferida emocional chamada abandono. Só para te lembrar aqui no início eu disse, se você tem a dor da rejeição, ela caminha junto com a dor do abandono. Mas amanhã especificamente nós vamos falar da dor do abandono. Eu quero ler novamente o versículo que eu deixei aqui, né, de João, no versículo 3 João, versículo 2, que ele diz que vá bem com você em sua saúde, assim como vá bem a sua alma. Não deixe de olhar para a sua alma. Não despreze o que você está sentindo. Não ignore aquilo que está acontecendo. Procure alguém. Se você tem vontade de chorar, chora. Se você tem vontade de ir para um lugar e gritar, grita. Se você tem vontade de dar um soco assim, pega uma almofada aí, expressa, demonstra. Para quê? Para que isso não vire doença, para que isso não vire enfermidade. Não significa que você, porque teve a dor da rejeição, ela vai acompanhar você pro resto da vida. Ela para de te acompanhar quando você conhece a sua história. Então é muito importante que você conheça a sua história. A palavra de Deus diz que Deus, ele nos formou de forma maravilhosa. Ele nos formou de forma extraordinária. Ele nos criou de forma extraordinária. Então, ele não deseja que você ande se escapando de si mesmo. Ele não deseja que você viva sendo uma pessoa que você não é. Ele não deseja que você seja aquela mulher assim. Eu tenho que ser assim, senão todo mundo vai me rejeitar. Não. Você pode ser uma mulher doce, firme, uma mulher que tem autoridade para falar, uma pessoa que consegue resolver as coisas, que não é porque as pessoas têm uma opinião diferente da sua, que a sua não tenha valor. Não existe opinião correta, existe opinião que cada um tem. Nós temos a palavra de Deus e ela é a única, estabelecida como a verdade. Então, se firma nela, se firma na palavra, coloca o seu coração em Deus. Acredita que Deus não tem dores para você viver sobre elas. Deus tem uma história de sucesso para você. Que você seja abençoado, ricamente abençoado, em nome de Jesus, tá? Deixa eu fazer rapidinho uma observação aqui. Em outubro, tá? Nós teremos, olha, tenho aprendido, não fugindo de mim. Amém, Elô. Não foge não, filha. A melhor coisa que tem é quando a gente olha pra gente e fala assim, gente, isso aqui é minha linha de medida. Até aqui eu aguento. Você não passa daquilo, você sabe que até ali você não aguenta. Então eu não vou aceitar que me desrespeitem. Não vou aceitar que me ofendam, né? A gente, quando se conhece, a gente passa a se respeitar. E observação, um autorrespeito significa uma alta estima ótima, né? Então, deixa eu só dizer aqui, se você é uma mulher que muitas vezes as pessoas te procuram, né, para se aconselhar, às vezes você está nas igrejas e tem aquele grupo de mulheres que gostam de ficar do seu lado, né, que tá ali, eu gosto tanto de estar do seu lado, você sempre tem um conselho e você se sente muitas vezes chamada para cuidar de pessoas, chamada para cuidar de mulheres. Em outubro eu estarei lançando a Escola Cristã de Mentoras. Você terá aí a oportunidade de aprender a olhar para você, aprender a conhecer as suas feridas, a sua história, ajustar e poder fazer disso uma profissão. Uma mulher que cuida de outras mulheres, se apresentar como uma mentora de mulheres. O mercado é grande, né? Se estabeleça curada para você poder curar muitas outras. Então fica ligadinha aí, tem muito conteúdo ainda que vem pela frente. Essa semana será uma semana extraordinária. Fica comigo essa semana.
Um beijão, até amanhã, 7:02. Beijo para todo mundo. Beijo, Eliane, beijo, Elô, beijo para todo mundo aí. Uma semana abençoada para todo mundo. Fica com Jesus. Tchau, tchau.